Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso técnico em agropecuária. A disciplina de hoje é Associativismo e Extensão Rural. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito que muitos de vocês ainda não me conhecem, mas eu sou a professora Mariana e nesse semestre eu vou estar dando continuidade à aula, à disciplina de Associativismo e Extensão Rural. Para quem não me conhece, eu sou engenheira agrônoma e estou atuando aí nesse semestre com vocês nessa disciplina de associativismo e extensão rural. Eu desejo a vocês todos um ótimo semestre, que seja um semestre de muito aprendizado, que a gente possa estar construindo ótimas relações durante todo esse semestre. Se Deus quiser, a gente vai finalizar ele com chave de ouro, ainda mais nessa disciplina de associativismo e extensão rural. Então, para o tema de hoje, a gente vai estar abordando o que são as organizações sociocorporativas, né? Sei que vocês já passaram, já têm um pouco de conhecimento do que seria o associativismo e a extensão rural, como o professor, então a gente vai estar assumindo essa disciplina e recapitulando alguns conteúdos que já foram passados, né? E para começar hoje, a gente vai estar abordando o tema de organizações socioprodutivas. Então, para a gente começar a entender o que são essas organizações socioprodutivas, a gente, quando olha na literatura, vai encontrar ela de forma abreviada. A gente vai estar encontrando como OSPS. O que seriam isso? Então, a titulação correta seria Organizações Socioprodutivas, e a gente pode definir ela como os agrupamentos de produtores e produtoras rurais que visam desenvolver práticas produtivas de um proveito em comum. Ou seja, um agrupamento desses produtores que tem como objetivo, né, tem como ideias essas práticas produtivas em comum. Então, eles se associam, eles montam esses grupos para estarem se associando em organizações e assim poder desenvolver práticas produtivas para o seu setor de forma efetiva. Então, a gente entende que são pessoas jurídicas sem fins lucrativos e elas podem ser formalmente constituídas como associações, cooperativas, sindicatos ou outras entidades que são compostas por esses grupos que buscam, né, esses benefícios coletivos. Então, esses agrupamentos de produtores dentro das organizações socioprodutivas, eles podem ser tanto associações, quanto cooperativas ou sindicatos. E ao longo desse semestre, a gente vai estar entendendo um pouquinho de cada um deles. O que são as associações, o que são as cooperativas, a gente vai estar passando também pelos sindicatos e outras entidades que podem ser compostas nessas organizações. Então, visto isso, a gente entendendo o que são essas organizações, ela tem os seus objetivos, né? A gente passa, né, por esse setor organizacional e define esses objetivos, define essas metas que as organizações devem alcançar, né? Então, o primeiro deles é desenvolver os modelos de negócios sustentáveis, né? Promover para o produtor uns modelos de negócio sustentável, trazer a sustentabilidade para dentro da lavoura, né? Para dentro da sua cadeia produtiva. A segunda é como que a gente vai desenvolver esses modelos de negócio sustentáveis sem estar capacitando os produtores. Então, essas organizações socioprodutivas, elas promovem isso, essa capacitação dos produtores, das produtoras e dos extrativistas também, que dentro desse grupo que nós comentamos, né, são os grupos que a gente deve estar capacitando eles para a gente estar formando modelos sustentáveis de negócio. E nós, como agentes de técnicos, né, devemos oferecer também essa assistência técnica. E como que a gente vai estar oferecendo essa assistência técnica? Por meio dessas organizações socioprodutivas. É um meio que a gente vai estar oferecendo para eles essa assistência para o produtor. A gente está oferecendo e levando informações que, às vezes, por fora, são mais dificultadas, né? Então, com essas organizações socioprodutivas, a gente consegue estar oferecendo essa assistência técnica, ainda mais nós
que temos, né, esse título ou de técnico em agropecuária ou técnico agrícola, ou engenheiros agrônomos, enfim, está oferecendo essa assistência técnica para a, esse grupo de pessoas ligadas ao meio rural. E junto desse oferecimento, a gente tem a oferta de novas tecnologias, né? Eles têm um acesso maior a essas novas tecnologias quando estão em associações, quando estão em agrupamentos. Fica mais fácil de eles estarem acessando essas tecnologias. E com o acesso dessas tecnologias, a gente entra na parte de competitividade de mercado. Mas entende, o que seriam isso? Essa competitividade de mercado. Então, nada mais é que dar acesso aos produtores ao um preço de equipamentos, de insumos, de todas as ferramentas que ele precisa para estar desenvolvendo a sua atividade com os preços mais baixos, né? Com prazos de pagamentos mais interessantes, né? Para ele estar conseguindo fazer a sua atividade. Só que a gente, para estar alcançando esses objetivos, para estar alcançando essas metas, nós precisamos de algumas ações, né? Algumas práticas prioritárias para a gente estar, dessas organizações, para a gente estar conseguindo atingir esses objetivos, essas metas. E no caso, a gente pode elencar três. Primeiramente, a gente pode elencar como uma das práticas prioritárias seria a formulação de um plano de negócios, né? A gente vou explicar mais para frente como que a gente vai estar fazendo esse plano de negócios para estar objetivando, né? Chegando aos nossos objetivos. Um segundo passo seria assistência técnica e extensão rural, conhecida como ATER, né? Que é a abreviação de assistência técnica e extensão rural. E esse é o nosso papel aqui como agentes técnicos, né? Gostaria de dedicar uma aula depois, posteriormente, né? Para a gente estar aprofundando mais em assistência técnica e extensão rural. E também entramos na assistência técnica organizacional, que é mostrar para o produtor que não é necessário apenas a assistência técnica do campo, mas sim dentro da própria organização. Meio contraditório, mas as organizações elas precisam ter essa organização, né, dentro dos seus setores. Então, para a gente estar passando por isso, a gente precisa dessas ações. Então, a gente vai entender agora um pouquinho do que seria esse plano de negócios, né? Então, o plano de negócios, ele consiste em uma ação estratégica para o fortalecimento e estruturação das organizações socioprodutivas. Lembrando que essas organizações elas podem ser associações, cooperativas ou sindicatos ou qualquer entidade formada pelos produtores, né? E com isso, ele é um instrumento importante para ampliar e fortalecer o papel e as competências dessas organizações, né? Porque com esse plano de negócio, a gente vai conseguir ter essa ação estratégica, né? Essa estruturação das organizações para promover para o produtor esse conhecimento, para a gente chegar naqueles objetivos, né? De estar capacitando o produtor e ele tendo um acesso, né? Às melhores condições do mercado. Então, essas OSPs, ela busca identificar e propor soluções que envolvam as principais atividades, negócios e cadeias produtivas em que estão inseridos. E o seu papel dentro dela, né? Então, é a gente entender dentro dessa cadeia produtiva quais são as principais atividades, quais os desafios que temos dentro dessas atividades e propor uma solução, né? Tá identificando os pontos positivos e os negativos dentro dessa cadeia produtiva e tá propondo as soluções ou o manejo, né? Sendo adequado dentro daquela cadeia produtiva. E além disso, a gente pode estar elencando também esse plano de ações com diversas ações na área de governança e gestão. Então, a gente tem esse plano de ação não apenas para a ação estratégica, né, de campo, mas sim também para estar oferecendo essas
ações em áreas de governança e gestão. Eu gosto muito de falar que para a gente ter um objetivo, a gente tem uma meta, a gente precisa traçar um plano. Como que eu vou chegar a tal objetivo sem antes ter me planejado, me ter organizado para estar de fato atingindo aquela meta, né? Então, por isso que a gente precisa desse plano de negócios. É o primeiro passo para o planejamento dessas organizações socioprodutivas. Então, o plano de negócios, ele é elaborado após um diagnóstico. Primeiro, a gente tem que estar conhecendo essa organização, fazendo o diagnóstico dela para, de fato, estar elaborando um plano de ações, um plano de negócio. Porque como que a gente vai elaborar um plano sem ter o conhecimento? É igual quando um comparativo, quando nós vamos ao médico, como que esse médico vai estar passando a medicação para a gente se a gente não tem um diagnóstico, nós não fazemos exames e ele não tem esse diagnóstico correto para estar propondo a solução para o problema de fato. Então, esse plano ele vai ser um norte para as estruturações das OSPs e das cadeias produtivas, considerando também aspectos sociais, ambientais, técnicos e econômicos. Ou seja, esse plano ele envolve todos esses aspectos, né? Ele tem um abrangimento geral. E também a gente, além dele estar abrangindo, né, socialmente, ambientalmente, tecnicamente e economicamente, a gente faz o planejamento de investimento, que é o que vai guiar o uso dos recursos disponibilizados por aquele projeto, né? Então a gente tem que ter esse planejamento de investimento, né? Os recursos financeiros que vamos usar para esse projeto. Ainda mais hoje em dia, que como esse mercado, ainda mais um mercado, citando o mercado de insumos agrícolas, é muito dinâmico, né? Então, o produtor tem que ter esse planejamento de investimento para conseguir abaixar o seu custo e ter uma ação estratégica mais assertiva, né? Para essas atividades agrícolas que ele atua. E esse plano de negócios, como é o planejamento, né, toda a estruturação dessas organizações, ele vai servir como base para as atividades de assistência técnica e extensão rural e também assistência técnica organizacional, também para as capacitações e os benefícios coletivos. Então, aqui durante essa explanação sobre o plano de negócio, a gente tem um gráfico explicando melhor o que seria, né? Como que a gente chega nesses planos de negócio. Então, primeiramente, é aquilo que já foi dito, a gente tem que traçar esse diagnóstico e prognóstico técnico, né? Para a gente estar podendo passar para a segunda fase, vamos dizer assim, que seria esse plano de negócios. Então, é o plano de negócios mais o plano de investimento. E através desse plano, a gente vai traçar os benefícios coletivos, né? Que pode ser na forma de apoio financeiro, né? Aquela organização vai precisar de um apoio financeiro, mas se você não tem um diagnóstico do que você precisa e nenhum plano de ação para estar fazendo isso, né? O apoio financeiro, né? As parcerias, eles ficam mais dificultados nesse processo. Depois a gente passa para as ações formativas e de capacitação, né, direcionada para esses produtores, para quem vai estar de fato lá no campo. Vai ter também uma forma de a gente estar passando para eles, né, que vai entrar na parte de extensão rural, que são ações de intercâmbio, né, são aqueles dias de eventos que a gente vai estar trocando informações, né, vai estar com esse intercâmbio de informações, de conhecimento e propriamente os dias de campo, onde é o que o produtor mais consegue conhecimento, né, de novas tecnologias, de informação e de toda a sua cadeia produtiva. E no final, com todo esse processo, ele pode estar ainda participando do prêmio de boas práticas, né? Recebendo prêmios de qualificação da sua atividade. Então, esse resumo dos planos de negócio, ele foi tirado do projeto Rural Sustentável. É um projeto que eu vou abordar com vocês um pouco mais à frente e tá explicando para vocês como que funciona esse projeto. Então, para a gente dar uma pincelada aqui sobre o que seria essa assistência técnica e extensão rural, a gente tem que a assistência técnica, né,
tem o objetivo de promover esse uso das tecnologias sustentáveis e agroecológicas a partir do apoio técnico, a partir da capacitação dessas organizações. E quem será que vai dar esse apoio técnico? Somos nós. Nós, como formadores de conhecimento, nós detentores de conhecimento, nós podemos formar, né, essa capacitação, dar esse apoio técnico para o produtor. E assim a gente consegue potencializar a produção e a renda das famílias produtoras, reduzindo ainda a pressão por abertura por novas áreas de cultivo. O que a gente quer dizer com isso? É que se a gente consegue prestar um apoio técnico para o produtor, fazer ele potencializar a sua produção, né? Ter maior produtividade por área, e a gente não tendo um melhor manejo, correção, a gente consegue estar reduzindo, né, essa pressão por novas aberturas. Então a gente hoje tem que pensar em não fazer novas aberturas de área, e sim com aquilo que nós temos, né, tanto os produtores de pequeno porte ou grandes produtores, é conseguir manejar de uma forma eficiente sem precisar dessa abertura de novas áreas. E a assistência técnica organizacional nada mais é que um serviço que permite controlar e gerir os processos de uma organização. É aquele que vai definir a hierarquia da organização, né? E vai estar administrando ali todos esses processos da organização. Então, ele vai ter o foco a gestão e a administração, buscando fortalecer a capacidade de cada organização. Então, quando a gente tem um ambiente com gestão, com organização, a gente consegue aumentar a nossa capacidade, a nossa produtividade. É muito complicado a gente trabalhar em um ambiente desorganizado, porque às vezes você precisa de alguma coisa e o ambiente estando desorganizado, a gente não vai ter essa capacidade, né, de aumentar o nosso processo produtivo. Então, com essa assistência técnica organizacional, a gente promove essa gestão e administração em todos os processos produtivos que vão além do cultivo, da sua extração até a comercialização. Então, essa assistência técnica organizacional, ela vai desde o ante a porteira, dentro da porteira e pós-porteira, né? A gente entende assim uma cadeia produtiva. E para estar explicando um pouco mais sobre essa cadeia produtiva, eu trouxe essa imagem para a gente estar entendendo um pouco mais sobre o modelo de produção, como que essas organizações vão estar atuando dentro desses modelos de produção, né? Então aí para vocês, vou deixar um tempinho para vocês analisarem. E o que a gente consegue retirar dessa imagem, né, desse modelo de produção? Então, o que essas organizações vão estar atuando dentro desse modelo de produção? Aqui a gente começa com o planejamento agrícola, né? Que entra na parte dos planos de negócio. Então, a gente está entrando aqui com o planejamento agrícola. Depois dessa parte de planejamento agrícola, a gente entra com a compra de insumos. Quando estamos organizados em associações, essas compras de insumos são mais facilitadas. O produtor consegue um acesso maior, né? Uma qualidade de compra maior e melhor, né? Tanto em questão de preço quanto em questão de prazo para pagamento, né? Então, quando a gente está em associação, a gente consegue promover isso para o produtor. É igual quando vamos no supermercado, né? Tem o varejo e o atacado. Se a gente está comprando em maior quantidade, teoricamente esse preço é mais reduzido, né? Então, com a maior quantidade, né, mais pessoas dentro dessa associação, a gente consegue passar para o produtor um preço, né, uma competitividade de mercado melhor para ele. Depois vem a parte do recebimento de insumos, que é uma parte importante também, né? Que depois da compra, né, esse recebimento desses insumos, para a gente começar de fato a nossa produção. Então a gente vem com o preparo de solo, o plantio, os tratos culturais, e em toda essa fase aqui, a colheita, e em toda essa parte, qual é o nosso papel? Está oferecendo para o produtor essa assistência técnica, né? Está oferecendo para ele essas informações, o acesso às novas tecnologias. Então, uma dúvida, né? A gente está sanando esse problema que eles podem
possam vir a ter na produção. E depois, aqui, as associações entram como uma parte de armazenamento, né? Vem na parte de beneficiamento e secagem até a expedição desse produto. Então, dentro desses modelos de negócio, né, desse modelo de organização, a gente consegue em todos os processos produtivos estar atuando, né? E aqui é mais um exemplo para a gente estar entendendo como que são as cadeias produtivas do agronegócio. Então, a gente começa com a parte de insumos, que é onde as empresas que fornecem os produtos primários, né, esses insumos para a fazenda. Então, como já foi dito, quando a gente está em associação, esse acesso aos insumos é mais facilitado, eles conseguem ter essa força, né? Eles possuem mais força para brigar por um preço, por um prazo. Porque às vezes, se eu estou sozinha, eu vou brigar por um preço, às vezes eu não consigo ter um desconto legal, ou eu estou sozinha, para eu estar conseguindo o prazo, é difícil. Então, a gente entende que quando a gente está em organização, tem mais pessoas, esse processo da compra de insumos é mais efetivo e vai gerar um retorno, não um retorno financeiro, né, mas uma economia para o produtor. A segunda parte, então, que é a parte de produção, é onde a gente vai estar recebendo os insumos para a produção desses commodities, né, para a produção agrícola. Então, é a parte que nós vamos estar dando a assistência técnica para esse produtor, está oferecendo as informações que eles precisam, né? Ele não é mais um indivíduo que não vai ter acesso à informação. Então, nós, como técnicos, vamos dar essa assistência para ele estar produzindo suas commodities. Depois a gente passa pela parte do processamento, que é formada pelas agroindústrias e transformando esses produtos para serem vendidos aos consumidores, né? Então, é a parte do recebimento, beneficiamento, que depois vai gerar o produto final, que nós consumidores também vamos ter acesso, né? E esse processamento, quando a gente está em associações, a gente consegue, né, ter um acesso maior. Por exemplo, eu colhi a minha produção de milho, mas eu não tenho onde estar beneficiando. Quando você tem associações às vezes elas têm um silo próprio, então você pode estar utilizando aquele silo, né? Faz essa essa parceria com as pessoas para estar nessa parte do processamento. Então, a gente tem a distribuição, que são os atacadistas, varejistas, né, que são responsáveis pela distribuição e comercialização de produtos, onde as associações também entram nessa parte regulamentando, né, dando selos, aprovando a qualidade para estar oferecendo uma melhor comercialização de produtos ao consumidor final. E o mercado consumidor, né, que é o fim do ciclo, é quando chega esse produto até nós. Então, é quando chega até o consumidor final e ele vai ser vendido através de pontos, né, externos, ou para exportação ou para o mercado interno. Então, depois a gente tem entendido o que são essas OSPs, os principais objetivos, como elas atuam na cadeia produtiva rural, a gente consegue tá dando uma importância, né? Consegue estar dando um conceito, né? Mostrando a importância dessas organizações. Então, a gente pode falar que a principal importância dessas organizações é apoiar e incentivar os produtoras, né, no aprimoramento da utilização de práticas sustentáveis, alinhando os conhecimentos tradicionais que esses produtores já têm com as novas tecnologias, com os novos conhecimentos que nós, como técnicos, vamos passar para eles e assim aperfeiçoando eles através de treinamentos, capacitações e qualificações, com o objetivo final: elaborar sistemas de baixo impacto ambiental e econômico para as organizações. Então, ela tem toda essa importância, né, dentro da cadeia produtiva. Ela consegue apoiar e incentivar esses produtores, né, a ter uma maior
qualificação da sua produção. E agora a gente pode estar citando um exemplo prático, que é um Programa Rural Sustentável, conhecido como PRS, que é um programa que envolve, né, a identificação e a mobilização dessas organizações socioprodutivas. Então, ele vai estar mapeando quais são essas organizações, o que elas fazem, e identificando, né, qual é o problema dessas organizações. E por que a gente pode estar falando que esse programa rural sustentável, né, ele vai estar melhorando a gestão da terra e das florestas? Porque como ele vai estar identificando e mobilizando esse problema, né, dentro dessas organizações, a gente consegue ter uma melhor gestão daquela produtividade, uma gestão melhor daquele produto, né? Tanto quanto terra, que vem pelos cultivos produtivos, né, das commodities ou outros cultivos, e das florestas também. Então, é uma maneira sustentável a gente está identificando, né, os problemas. E o que a gente mais procura hoje em dia, né, o produtor quer muito ter isso, é essa organização sustentável, essa produção sustentável, né? Ele colocar na sua propriedade um valor sustentável, que hoje em dia vem sendo muito solicitado por grandes empresas, por multinacionais, para o produto final, né? Então, quando a gente tem selos de sustentabilidade, selos de qualidade, ou até mesmo selos de reconhecimento, né, de uma melhor gestão daquela produção, a gente consegue ter maior rentabilidade para esse produtor. Então, a gente pode definir que esses programas rurais sustentáveis, ele foi criado, né, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conhecido como MAPA, e ele tem como objetivo melhorar essa produtividade, reduzindo a pobreza e conservando a biodiversidade, né? Então, ele consegue, através desse diagnóstico, ter um maior acesso a essas propriedades rurais e, assim, melhorar a produtividade dessas propriedades. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem esse programa, né? E ele é dividido por setores, ele atua por biomas. Então, a gente tem a produção, né? Esse programa rural sustentável no bioma Cerrado, no bioma Amazônia, na Caatinga e na Mata Atlântica. Então, ele consegue, né, conservar essa biodiversidade dentro desses biomas que nós temos. Em todos esses biomas, a gente tem alguma atividade agrícola, alguma atividade agropecuária que requer, né, essa sustentabilidade da atividade. Então, por isso, surgem esses programas do governo federal ou de iniciativas privadas para estar ajudando essas organizações a melhorar as produtividades. Então, esse programa de rural, né, sustentável, esses programas de sustentabilidade, ele vai usar de tecnologias agrícolas que promovam a sustentabilidade do ambiente. Então, uma dessas sustentabilidade é integrar um desses, né, ações sustentáveis, a gente tem a integração lavoura, pecuária, floresta, conhecido como ILPF, que é onde o produtor consegue, numa mesma área, estar fazendo o seu cultivo da lavoura, por exemplo, o milho, está conseguindo colocar o seu gado para estar alimentando, que é a parte da pecuária, juntamente com a floresta, onde a floresta vai oferecer para esses animais um bem-estar maior, uma qualidade melhor, que vai resultar num produto final de valor agregado para esse produtor. Hoje, muitos consumidores finais prezam por gados, né, por carne de qualidade, com selos de, por exemplo, carbono neutro, que são vistos são feitos nessa integração lavoura, pecuária, floresta. E também
promovem, né, o uso de tecnologias para estar recuperando as áreas de pastagem degradadas. Que hoje no Brasil a gente tem muitas pastagens. Hoje no Brasil a gente pode contar que temos 160 milhões de hectares de pastagem. E uma boa porcentagem delas não está de forma que vai dar uma qualidade nutricional para esse gado, né? Então a gente precisa estar recuperando essas pastagens degradadas, né? Tendo essa integração lavoura-pecuária, a fim de reduzir a abertura de novas áreas, que entra o que nós já comentamos lá no começo. Se a gente tem um manejo efetivo dessas áreas, a gente não precisa estar aumentando, né? Fazendo a abertura de novas áreas para estar conseguindo essa produtividade, né? Então, como eu já falei, ele tem atuação nesses principais biomas do Brasil. E como que esse programa rural sustentável vai ajudar nessas organizações? A gente tem que pensar que ele entra como um parceiro, né? Como uma ajuda ali, né? Uma forma de estar fortalecendo essas organizações socioprodutivas, né? Então, esses programas sustentáveis, eles vêm para estar mostrando para as organizações que elas precisam se fortalecer. Por isso que é importante ter programas, ações que fortaleçam essas organizações, né? Então fica complicado quando a gente não tem organizações fortalecidas, bem estruturadas, ajustadas para aquele tipo de atividade. E por isso esses programas vêm para estar fortalecendo essas organizações. Então, além disso, de estar fortalecendo, ele ajuda a ajustar as atividades para os pequenos e médios produtores. Então, ele vem como a gente faz esse plano de negócios, esse planejamento de toda a cadeia produtiva, a gente consegue ajustar a atividade para aquele pequeno e médio produtor, né? A gente consegue, talvez essa atividade não vai estar funcionando bem para esse pequeno produtor, às vezes para um médio produtor essa atividade já encaixaria mais, ele teria um retorno melhor. Então esses programas eles conseguem através do diagnóstico, né, tá fazendo esse ajuste das atividades dos produtores. E com isso o objetivo, né, é aumentar a renda desses produtores, né? Mostrar para eles que é possível trabalhar aumentando a renda através dessas organizações. E como tem essa questão, esse apelo sustentável, né? Esse apelo por melhores condições, pela conservação do biossistema, a gente consegue também estar mitigando as ações de efeito de gás estufa, principalmente pela integração lavoura-pecuária-floresta, que é onde tem as ações de promover o carbono neutro, né? Dentro desse modelo de produção pecuária. Então, a gente tem aqui que os principais números dentro desses programas sustentáveis, a gente consegue ver que eles conseguiram atender a 40 organizações socioprodutivas, ou seja, tem muitas organizações que precisam desse plano de negócio, né, dessa ajuda, dessa parceria. Então, esse programa ele vai estar ali atendendo a 40 organizações. E como assistência técnica, com o intuito de estar levando informação para o produtor, o programa já realizou mais de 770 dias de campo e tem como a assistência técnica e extensão rural mais de 128 instituições. Dentro dessas instituições, ele conseguiu apoiar 35 pesquisas. Então, ele apoiando essas pesquisas, ele aplicou um recurso, né? E esse recurso financeiro foi destinado para essas pesquisas, para atender esses mais de 300 mil hectares de propriedades envolvidas, né? Então, nesse projeto, a gente tem quase 10 mil pessoas cadastradas nesse projeto, e dentro que seriam os responsáveis, né, por essa organização. Então, aqui, com o total de participantes, a gente teve 43 mil participações nas ações, né? Dessas, a gente tem
8.000 produtores rurais, 7.000 estudantes, 1.200 técnicos e demais áreas em torno de 2.300 pessoas. Então, são muitos participantes, são muitas pessoas envolvidas nessas ações de sensibilização, treinamento e capacitação, né? Que vão estar levando essas informações para as associações, as cooperativas, a fim de capacitar o produtor na sua produção. E aqui é um outro dado que eles forneceram. Essa é um dado de uma das associações do estado do Pará, do Programa Rural Sustentável do Amazonas. Então, é a da Associação dos Moradores e Agricultores Remanescentes de Quilombolas, nas comunidades em Santa Quitéria e Itacauzi. Então, a gente tem que, como teve essa participação nessa melhor organização, a gente teve uma 52% de participação das mulheres nessa cadeia produtiva. E também teve uma expressão alta de participação dos jovens, né? A gente tem 65% dos jovens participando. Hoje, muitos jovens, eles não estão tão interessados em estar fornecendo, né, estar trabalhando nessa área. Então, a gente vê que quando a gente tem essas organizações produtivas, né, uma melhor gestão, a gente consegue estar chamando os jovens para estar trabalhando, né? Que no caso aqui a gente teve 65% dessas participações dos jovens e das mulheres. Então, as associações servem com essa, não tem essa distinção, né, de ser mulheres, de ser jovens. Elas tem o intuito de estar unindo as pessoas, de estar agregando o valor final para o produto e unindo as pessoas para que elas consigam ter um objetivo final atingido, né? Então, pessoal, eu queria também passar para vocês um material complementar. São 2 vídeos, né? Eu dividi em 2 vídeos. E vai estar passando para vocês um resumo do que eu comentei com vocês nessa aula. Então, vou estar dando play aqui para vocês estarem acompanhando. Olá, é um prazer ter você conosco mais uma vez. Vamos começar um novo módulo e nele buscaremos entender melhor o que são as chamadas Organizações Socioprodutivas, ou OSPs, e quais os seus benefícios. As OSPs são agrupamentos de produtores e produtoras rurais que, por meio do desenvolvimento de suas práticas produtivas, buscam benefícios coletivos. Organizados em OSPs, produtores e produtoras têm maior controle de seus processos e mais acesso a serviços de assistência técnica, transferência e fomento de tecnologias. As OSPs podem ser constituídas como associações, cooperativas e sindicatos, ou qualquer outro coletivo de produtores e produtoras rurais. Formar uma associação, por exemplo, é uma ótima estratégia para obter melhor desempenho econômico e competição de mercado. É possível adquirir insumos e equipamentos com menores preços e melhores prazos de pagamento e fazer uso coletivo de toda a estrutura, reduzindo os custos de aquisição e manutenção. E, claro, organizados em associações, produtores e produtoras possuem mais força para reivindicar junto ao poder público melhorias para sua região, como estradas, escolas e postos de saúde. Já as cooperativas são formadas por membros com objetivos comuns e que visam a obtenção de lucro com a atividade que executam. De um lado, negociam melhores condições para a compra de insumos e também para o escoamento da produção dos cooperados e cooperadas. Por outro, buscam a melhor oportunidade de venda e assim atender ao mercado consumidor. Esse modelo de negócio tem papel fundamental na economia brasileira e já representa quase 50% do produto interno bruto agrícola do país. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, reconhece os benefícios das cooperativas. Mostra que elas são essenciais para a redução da pobreza e garantia da segurança alimentar. E os sindicatos? Sabem o que são e para que servem?
São organizações que têm como principal objetivo representar o trabalhador e a trabalhadora, fiscalizar a localidade de trabalho e proporcionar serviços de qualidade. Além disso, quem se associa a um sindicato pode contar com importantes benefícios sociais, como assistência jurídica e acesso facilitado a cursos, palestras e exposições. E aí, viram como é bom fazer parte de uma organização socioprodutiva? Quantas vantagens e oportunidades surgem com o coletivismo? Bom, por hoje ficamos por aqui. E no nosso... Então, esse foi um vídeo que a gente foi mais explicativo, né, do que são essas organizações socioprodutivas, o que elas podem estar atuando, né, o que elas podem estar mostrando para o produtor, capacitando o produtor. E agora eu vou passar um segundo vídeo. Aqui. Esse segundo vídeo, que é como essas organizações elas vão atuar, né, ser protagonistas nesse programa rural sustentável. Nesse caso, é o programa sustentável do bioma cerrado. Já imaginou se a sua organização de produtores e produtoras rurais pudesse melhorar a realidade da instituição e de todos os membros e ainda reduzir os custos de produção? Tudo isso de maneira rentável e sustentável? Esse é um dos propósitos do PRS Cerrado. Nós enxergamos nos agrupamentos de produtores e produtoras uma função social importante no desenvolvimento rural. E é por meio delas que o projeto busca fortalecer a introdução de práticas produtivas sustentáveis em pequenas e médias propriedades. Essas organizações locais são entendidas pelo PRS Cerrado como organizações socioprodutivas, as OSPs, e são a referência para a implementação das tecnologias apoiadas pelo projeto. São elas: Sistema de Lavoura Pecuária Floresta, entendidas como sistemas agroflorestais e recuperação de pastagens degradadas. Baseada em uma análise detalhada sobre as organizações de produtores e produtoras, o Projeto Rural Sustentável Cerrado visa a implementação dessas práticas produtivas nas propriedades rurais localizadas no bioma cerrado, nas áreas de atuação dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E essas propriedades rurais são chamadas de unidades multiplicadoras. A partir da estruturação das OSPs e do uso das tecnologias que nós apoiamos, buscamos a transição para uma agricultura de baixa emissão de carbono e a construção de um legado de sustentabilidade na área rural do Cerrado. E os benefícios oferecidos pelo PRS Cerrado são muitos. Para as organizações, nós oferecemos um diagnóstico das diferentes áreas da sua cadeia produtiva. A partir daí, elaboramos cenários, definimos as demandas coletivas e criamos o plano de negócios, que leva em consideração aspectos como produção, gerência, adequação e qualificação de produtos e sua inserção no mercado. Por meio de ações formativas e capacitação direcionadas, o projeto também busca formar lideranças e facilitar o acesso a instrumentos financeiros variados. Há ainda o que chamamos de benefícios coletivos, que são disponibilizados por meio de aquisição de bens e contratação de serviços, sempre de uso comum. Mas atenção, não há repasse financeiro. Esses benefícios coletivos são destinados a investimentos para a estruturação institucional e produtiva, como obras de melhoria e infraestruturas de uso coletivo, compra de máquinas e equipamentos com fins agroindustriais para uso comunitário, entre outros. E para você que é produtor ou produtora associado às OSPs, nós também temos vantagens. Além de ter acesso aos benefícios disponibilizados à sua organização, você terá assistência técnica e extensão rural e gerencial especializada totalmente gratuita por 18 meses. Acesso às ações formativas e de capacitação, ações de apoio e incentivo do projeto relacionadas com acesso ao crédito rural, certificação, transferência de tecnologia e participação nos dias de campo. Então,
Se você é uma associação, cooperativa, sindicato ou outra instituição formalmente estabelecida há pelo menos 1 ano, com atividades voltadas à extensão produtiva do meio rural, você é uma organização socioprodutiva. E se você é produtor ou produtora rural e quer ser uma unidade multiplicadora do nosso projeto, será possível a você ter em sua propriedade práticas produtivas sustentáveis de baixa emissão de carbono. É a sua oportunidade de otimizar a sua renda e ainda contribuir para um cerrado mais sustentável. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a gente sabe que a agricultura é a principal fonte de renda para os produtores, né? Então, é por isso que essas organizações, elas devem buscar apoiar os produtores, né? Por isso é fundamental fundamental a gente estar apoiando essas organizações para o fortalecimento, né? Porque assim a gente fortalecendo as associações, a gente fortalece os produtores. Então eu agradeço pela presença de vocês e nos vemos numa próxima aula. Muito obrigada, uma boa semana a todos.